Olá, tudo bem? Aquele, pois, que pensa que está de pé, cuide para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. O que eu quero falar nesse momento é sobre esse livro que eu escrevi há alguns anos, num projeto da igreja. Eu gostaria de compartilhar com você. Se você não adquiriu, adquire o seu livro. Nos procure. Se você tem, leia e releia, porque isso pode causar grande impacto na sua vida. Antes de falar, quero pedir para você dar o seu like, compartilhar, se inscrever no canal se você não é inscrito. A pergunta é: você tem feito a vontade de Deus? Você tem cumprido o seu chamado? Você tem sonhado os sonhos de Deus? Então aqui eu quero compartilhar com você essa palavra em menos de 10 minutos. Então fique atento e reflita nessa palavra. Aqui conta a história nesse livro do rei Saul, primeiro rei de Israel. Ele foi escolhido por Deus. Então, quando nós falamos desse tema da glória ao suicídio, não é uma pessoa qualquer. É aquela pessoa que é escolhida por Deus para um propósito. Você foi escolhido para estar nessa família. Você foi escolhido para estar nessa empresa. Você foi escolhido para estar nessa igreja. Em qualquer lugar que você estiver, Deus te preparou, Deus tem um propósito na sua vida de estar aí. E você não é privilegiado, você não é melhor do que outras pessoas. Eu não sou melhor do que ninguém, mas somos escolhidos para estar em alguns lugares em que Deus confia em nós e Ele nos capacitou para aquilo. A Bíblia diz, nesse livro aqui eu gosto de explanar o que Deus fez na vida de Saul. Por quê? Ele começou bem, só que a Bíblia diz que é melhor o final das coisas do que o princípio delas. Tem até um livro sobre isso, meu também, tá? Que você, se você não leu, leia, se você não adquiriu, adquira o seu e vai estar ajudando no projeto da igreja de reforma, de construção da nossa igreja. E você pode também assistir uma mensagem sobre esse tema, que o fim é mais importante. Mas aqui diz sobre Saul. Saul, como eu disse, foi o primeiro rei de Israel. Ele era filho de Benjamim, da tribo de Benjamim, né? Filho de Quis, uma tribo pequena. Mas Deus escolheu, quer dizer, Deus não faz acepção de pessoas. Não importa quem você é, não importa a cor da sua pele, não importa onde você nasceu, importa que se Deus te escolheu, Ele vai te capacitar. Então, essa palavra já é de motivação para que você continue confiando em Deus, esperando o seu momento, que sua hora vai chegar, em nome de Jesus. Bom, Saul então estava lá, trabalhando com o pai, né, e para o pai, e Deus chamou, através do profeta Samuel, que revelou a ele a vontade de Deus. E ele foi escolhido. Diz a palavra de Deus que ele era um jovem forte, alto, bonito, tinha boa presença, e ele tinha as características de um bom rei. E ele começou bem, ele começou a cumprir o seu papel. Mas a Bíblia diz que ele foi cometendo tropeços. São pequenos erros na nossa vida que nós fazemos e pensamos, não tem nada a ver. Isso é coisa simples, isso é besteira, não vou me preocupar com isso. Lembra disso, ninguém tropeça numa montanha, todos tropeçam em pedras pequenas. São as pequenas coisas, são os pequenos erros que nos fazem cometer coisas graves, coisas grandes. E então é importante te compreender isso. E a Bíblia diz que Saul então começou a desenvolver o seu trabalho, mas em alguns momentos ele foi confundindo, ele não tinha discernimento daquilo que Deus estava planejando para ele, porque Deus tinha coisas grandes para ele, como tem para você. Então não se esqueça, lembra disso, fique atento, que Deus tem grandes coisas. A boa obra que começou em você, Ele vai completar em nome de Jesus. O melhor de Deus está por vir na sua vida, em nome de Jesus. Eu profetizo isso na sua vida, porque Isaías diz assim, o que eu pensei aconteceu, o que eu profetizei se tornou realidade. Então, libera a palavra positiva na sua vida, na sua família, no seu casamento, nos seus negócios, que Deus fará grandes coisas em nome de Jesus. Bom, em um certo momento, Saul e seu profeta Samuel iam oferecer um sacrifício a Deus. Só que Samuel demorou, Samuel atrasou. E quando ele começou a ver que os soldados estavam se dispersando por uma causa, né, segundo ele, né, ele ficou com medo de perder a autoridade. Então, entre perder a autoridade
e desobedecer a Deus, ele preferiu desobedecer a Deus para não perder a autoridade sobre os soldados. Olha só, e quantas vezes nós também somos pegos nessas armadilhas? Temos que tomar cuidado para ficar de boa pessoa, uma resposta politicamente correta, uma resposta que agrada as pessoas. Nós preferimos mentir, preferimos esconder as coisas, preferimos desobedecer a Deus para ficar bem com os amigos. Quantos momentos vivemos assim? E a Bíblia diz que ele ofereceu o sacrifício a Deus sem o profeta Samuel, e não era papel dele, ele era rei, ele não era sacerdote. E daí a pouco, quando ele acabou de oferecer o sacrifício, Samuel chegou e disse a ele: o que você está fazendo? Ele falou: eu ofereci o sacrifício, você demorou. E Samuel falou: você acha que Deus quer tanto sacrifício e não que o obedeça? Porque o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então lembra disso, obedecer é melhor do que sacrificar. E com isso, Saul foi perdendo a autoridade, foi perdendo aquela oportunidade que Deus deu a ele. Por quê? Por arrogância, por não ser humilde o suficiente para obedecer à direção de Deus através do profeta Samuel. E aí, daí a pouco, Deus rejeita Saul. Em um momento, Deus falou: Samuel, até quando você vai suportar isso se eu já rejeitei Saul e já levantei alguém? E ele levantou o rei Davi. Então todos conhecem a história. Mas o importante é isso, porque depois de muito tempo, mesmo depois de Deus escolher Davi no lugar de Saul, Saul ainda ficou no reino 20 anos. Então não quer dizer que a pessoa que está numa posição de autoridade, ela ainda está ali porque Deus escolheu, talvez Deus permitiu. Se você está sendo perseguido por algum Saul na sua vida, não se preocupe, o seu momento vai chegar. Seja humilde como Davi. Mas agora nós estamos falando de Saul. E Saul continua a vida dele, continua desobedecendo, continua falhando em coisas importantes, porque é muito importante a gente compreender. Uma autoridade, ou quando você está numa posição de autoridade, nisso não te dá o direito de ser desonesto, de ser mentiroso, de ser desobediente. Quando você está numa posição de autoridade, o seu dever é ainda maior de vigilância, de cuidar dos seus liderados. Por exemplo, dos pais com os filhos, do patrão com os funcionários, do pastor com os membros. Então, a liberdade que tem um grau de autoridade, mas também é carregada de responsabilidade. Só que Saul não considerou isso. E por fim, na guerra contra os filisteus, ele, vendo que ele ia morrer, vendo que Jonatas já estava morto, ele suicidou. E a Bíblia ensina isso, mostra isso bem claro, que ele suicidou. Quer dizer, um rei que foi escolhido para ser um grande rei, o primeiro rei de Israel, para fazer um grande reinado, para fazer a vontade de Deus, acabou se suicidando. Assim muitas pessoas começam bem uma trajetória. Nós vemos aí políticos, autoridades e até líderes religiosos que acabam sucumbindo, né, a umas determinadas situações e deixam tudo a perder, põem tudo a perder. Por quê? Porque desobedeceu a Deus. Mas a Bíblia diz: aquele que está de pé, aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. É um alerta para todos nós. Se você pensa que está de pé, se eu penso que estou de pé, é melhor tomar cuidado. Por quê? Nós não somos melhores do que os outros. Ninguém é melhor do que ninguém. A questão é de vigilância, é questão de estar atento. Paulo diz assim: antes subjugo o meu corpo, eu reduzo a servidão, para que depois de pregar muitos, eu não seja desqualificado. 1 Coríntios 9, 27. É um alerta para todos nós. Todos nós temos a mesma natureza pecaminosa, então vamos tomar cuidado. Aí Deus nos escolheu para darmos frutos e frutos com abundância. Mas temos que tomar cuidado, temos que ser obedientes, temos que cuidar uns dos outros, temos que fazer a vontade de Deus a cada dia, em nome de Jesus. Antes de terminar, se não deu o seu like, dê o seu like, compartilhe com 2 ou 3, se inscreva se você não é inscrito, nos ajude a levar essa palavra, e se você não adquiriu ainda esse livro, nos procure, para que você seja edificado e você possa presentear alguém também, que essa palavra vai ser muito edificante, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.